Irmãos, graça e paz. Amém? Eu convido você nessa noite a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, a partir do verso de número 38. Lucas capítulo 10, verso 38. Eu gostaria que à medida que você fosse encontrando, por gentileza, você se colocasse de pé. Nós vamos fazer a leitura desse texto e depois estaremos meditando, tirando algumas lições para a nossa vida, e eu creio que nessa noite, mais uma vez, nesse lugar, o Senhor há de falar ao nosso coração. Amém? Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, todos os irmãos encontraram? Podemos fazer a leitura? O texto nos diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Os irmãos podem sentar. Nossa oração nessa noite é que o Senhor fale ao meu e ao seu coração, mediante a sua palavra. Meus irmãos, Jesus está a caminho de Jerusalém. A partir do momento em que Jesus desceu do Monte da Transfiguração, me parece que Jesus tomou uma decisão firme na sua vida. Qual decisão é essa? De ir para a cruz. Porque ali ele abriria as portas do nosso cativeiro. Ali ele quebraria as grossas correntes da nossa escravidão. Pela cruz, Jesus promoveria o nosso êxodo. Então Jesus toma a decisão, depois que ele desce do Monte da Transfiguração, de ir até a cruz. Mas antes, ele faz essa visita a Betânia, a aldeia de Betânia, onde existia lá uma família a quem Jesus amava, João 11:5. Interessante também que essa família, nós sabemos que ela era formada por 3 pessoas: Marta, Maria e Lázaro. E outra coisa a destacar, Jesus faz essa viagem e ele não está sozinho. Jesus chega lá juntamente com toda a sua comitiva, 12 pessoas, vai até a casa de Marta. Mas antes de nós adentrarmos propriamente no texto aqui nessa noite, eu gostaria de pontuar algumas verdades. E eu começaria nessa noite lhe perguntando o seguinte: qual a coisa mais séria, ou mais necessária, melhor dizendo, na vida cristã? Em outras palavras, como cristão, qual a coisa mais importante que pode acontecer na nossa vida? É simples: servir. A coisa mais importante na vida de um cristão é servir. De fato, servir é muito importante. Afinal de contas, foi com Jesus que nós aprendemos que estamos aqui para servir, e não, irmãos, para sermos servidos. E na realidade Jesus nos ordena, nos exorta, com base em Marcos 10:45, de nós darmos as nossas vidas, se preciso for, em resgate de muitos. Então a coisa mais importante na vida é servir. Veja o seguinte, que quando Jesus define a vida dele como a vida de um servo, ele diz que há um propósito na vida dele, e não é o serviço, mas pelo contrário, Jesus diz que através do serviço, ele veio aqui na terra para salvar vidas. Então a coisa mais importante da nossa vida é servir. Agora, me parece que quando nós tomamos posse dessa verdade, e que nós começamos a nos envolver na igreja em alguma coisa, parece que a gente começa a correr alguns riscos, algumas grandes tentações. E você me perguntaria, qual a principal de todas as tentações para nós que estamos envolvidos com a obra de Deus? Preste atenção. Sabe qual é a principal das tentações? É nós esquecermos da coisa mais importante.
Essa é uma tentação que todos nós estamos sujeitos a ela. Quando nós queremos nos envolver nas coisas da igreja, quando nós dizemos, Senhor, eu vou me envolver mais, eu vou dar um pouco mais de mim, quando nós estamos nos submetendo a essa vontade, evidentemente criada pelo Espírito Santo, nós somos tentados a esquecer da coisa mais importante. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso de número 38. Eu vou reler. O texto diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Jesus chega em Betânia, e com certeza nessa casa, tanto Marta quanto Maria estava disposta a servir Jesus, porque ela, como ele também, elas o amavam. Então, a grande tônica daquele lar era servir bem a Jesus. Eu creio que possivelmente Marta fosse a irmã mais velha dos três. É ela que vai recepcionar Jesus. Agora eu gostaria que você fosse para dentro dessa cena. Imagine que você mora num vilarejo sem projeção. Imagine que você está na sua casa num belo dia. Jesus não mandou nenhum WhatsApp para Marta, Jesus não telefonou para Marta, Jesus não manda um e-mail nem para Marta, nem para Maria, nem para Lázaro, de que ele ia chegar lá. De repente, Marta abre a janela ou a porta da casa, e está lá 13 homens de frente à casa dela. Ela não tinha a quem recorrer. A qual supermercado ela iria? Eram 13 homens. Na mente de Marta veio de repente a seguinte reflexão: são 13 cafés da manhã, são 13 almoços, são 13 jantares, é banho para 13 pessoas, tem que lavar os pés dos 13, né? Possivelmente eles iriam pernoitar na casa de Marta. São 13 camas, são 13 lugares que eu tenho que arrumar para essas pessoas ficarem acomodadas aqui em casa. Há uma primeira lição para você que quer servir na obra de Deus com base nesse verso 38. Qual a lição para nós aqui? Se você quer servir, se você quer estar na linha de frente, se prepare para uma coisa: você irá se encontrar com grandes imprevistos. Não estava na agenda de Marta que aquela comitiva chegaria. Era algo imprevisível, era algo que ela não podia, irmãos, imaginar. Então, se você quer servir a Deus, se prepare para isso. Você se deparará com coisas imprevisíveis, mas não só isso. Se você quer servir a Deus de verdade, se prepare para você ter uma vida de estresse. Você terá uma vida de serviço, uma vida que será regada, que será totalmente cheia de imprevistos, mas não só isso. No ministério, naquilo que Deus colocar em sua mão, naquilo que você tentar se envolver, será estressante. Marta começou a ver isso. E verso 39 e verso 40, a Bíblia diz o seguinte: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. O que é que eu aprendo aqui? Marta mal teve tempo de dizer oi para Jesus e para os discípulos. Ela não ficou cumprimentando eles, né? Ao se deparar com aquela comitiva, Marta ficou inquieta. O espírito dela ficou perturbado, a mente dela ficou agitada. Logo suas mãos, mais do que nunca, estavam rendidas ao trabalho. E eu quero entender uma coisa: talvez Marta pensou o seguinte: olha, eu vou para a cozinha, eu vou preparar essa refeição, e certamente Maria logo vem. Maria vai dizer um oi, Maria vai cumprimentar Jesus, Maria vai cumprimentar os 12 apóstolos, né? Os 12 homens que estão com Cristo, e logo ela virá me ajudar na cozinha. Só que isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Maria ficou demorando. E eu posso conjecturar com você,
Parece que Marta, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, olhava no relógio e cadê Maria? E a coisa na cozinha começou a ficar apertada. A coisa na cozinha foi piorando. Eu entendo o seguinte, não era apenas as panelas que ferviam na cozinha. Não era apenas as panelas que estavam cozinhando. A mente de Marta também fervia. A mente de Marta, meus irmãos, com certeza estava cozinhando. E ela resolve dar uma olhadinha lá na sala. Eu creio o seguinte, que ela deve ter pensado, não é possível que Maria não venha me ajudar. Vou lhe botar na cena novamente. Coloque-se no lugar de Marta. De repente você tem que preparar almoço para 15 pessoas pelo menos. A comitiva, os 13, ela própria e Maria. De repente você se vê diante desse grande desafio. Você está numa cozinha toda atarefada, suada, desarrumada, certo? Totalmente, irmãos, com um único foco, fazer com que a comida chegue até os visitantes. E cadê Maria? Na realidade, aqui no verso de número 40, Marta está irada. Na realidade, ela vai descarregar toda a sua ira na sua irmã. E talvez por conta dessa atitude de Marta, muita gente, já na história, né, já de alguns pregadores, arranharam a sua reputação. Mas eu gostaria que você, antes de nós prosseguirmos com o texto, eu gostaria nessa noite de citar duas coisas em defesa de Marta. Me permita fazer isso. Depois desse incidente aqui, decorrido em Betânia, Marta teve crescimento na vida. Ela não estagnou a vida dela. Ela não ficou inerte. Lá em João capítulo 11, verso 20 e 28, depois que Lázaro, seu irmão, morre, ela chega para Jesus e diz, Senhor, eu acredito que meu irmão vai ressuscitar. É uma nova Marta, é uma outra Marta, é alguém que esse incidente gerou na vida dela amadurecimento. Marta cresceu, ela não ficou estática. E tem outra lição aqui para nós que queremos nos envolver na obra de Deus. E você, presta atenção no que eu vou dizer aqui, por gentileza. Na obra de Deus, nós erramos. Na obra de Deus, nós pisamos na bola. Na obra de Deus, nós machucamos pessoas, às vezes até sem querer, e somos machucados também, mas graças a Deus, que na obra de Deus, no contato com Ele, há oportunidade de crescimento. Marta cresceu, ela não ficou essa pessoa ranzinza, ela não ficou parada no seu serviço, não, houve crescimento na vida de Marta. E outra, apesar de ter sido repreendida por Jesus, Marta não era aquele tipo de pessoa que começou a fazer biquinho. Depois desse incidente aqui, depois dessa repreensão que Jesus vai dar nela nessa passagem, lá na frente você vê em João capítulo 12, do versículo 1 ao 3, depois que Lázaro ressuscita, Marta está lá de novo, fazendo o quê? Servindo. Sabe por quê? Sabe o que eu entendo aqui? Como é difícil pessoas para servir. Para aparecer tem muitas, para querer ser vista tem muitas, mas está nos bastidores, está preparando comida, está servindo as mesas, está, por exemplo, agora na salinha das crianças, está, irmãos, muitas vezes ajeitando as cadeiras aqui, varrendo as cadeiras aqui. Eu vejo poucas pessoas com esse dom, mas para ser notado, é exatamente isso aqui que a gente vê. E é verdade que o serviço é uma virtude que deve ser elogiada, pois ela é elogiada na Bíblia. Mas uma coisa me chama a atenção com base no verso 39 e 40, principalmente o verso 40. Marta não foi repreendida por Jesus porque ela estava servindo. Marta foi repreendida por Jesus porque ela estava na cozinha. Deixa eu destrinchar aqui para você com base no verso 40, eu vou reler. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me.
Marta foi repreendida por Cristo, porque ela ficou na cozinha. E você me pergunta, por quê? Porque Marta fez do serviço dela um palco para desfilar orgulho e vaidade. Você sabia disso? E vou lhe provar. Você poderia me perguntar, por quê? Vamos imaginar de novo a cena. Marta tinha pelo menos 15 refeições para preparar. E eu penso o seguinte, que no coração daquela mulher, sabe o que ela queria que acontecesse? Que quando ela terminasse de preparar aquela comida, Jesus, na primeira garfada que desse, olhasse para ela e dissesse, Marta, que delícia! Que tempero é esse, Marta? Que mãos de fada você tem, Marta? Na realidade, ela queria ouvir isso. Mas quando Marta começa a perceber que não ia dar tempo, que a comida não ia sair da maneira que ela queria, talvez saia um pouco queimada, um pouco insossa, um pouco salgada, o tempero não dava tempo de curtir, talvez de tomar o tempero. Quando ela começa a descobrir que não dá tempo, que possivelmente o elogio não viria, que possivelmente ela não ia ser reconhecida em público, ela vai atrás de Maria para trazer Maria à força. Os irmãos estão me entendendo? Marta transformou o serviço dela em um ídolo. E qual é o problema que pode acontecer comigo ou com você, de transformar o serviço num ídolo, já que servir é coisa nobre? Presta atenção nessa citação, por favor, não é minha. Eu não sei de quem é, por isso que eu não vou citar o autor. Mas ele diz o seguinte, olha. O problema começa quando a nossa busca por satisfação, a nossa busca por influência, a nossa busca por prestígio começa a fazer do serviço a nossa fonte de satisfação ou de significado. Quando isso acontece, o nosso trabalho se torna o nosso Deus. Quando isso acontece, a fonte de satisfação não deve ser o que eu faço, mas o Deus a quem eu sirvo. Para Marta, servir a Cristo tornou-se um substituto da intimidade com Cristo. E isso é perigoso. Ela colocou o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo. Isso é muito perigoso. Sempre que o trabalho para Cristo nos tira a intimidade com o próprio Cristo, nós estamos fora da prioridade de Deus. Veja como é iminente nós transformarmos o nosso ministério, o nosso serviço, aquilo que nós temos de fazer para Deus, em um ídolo. Eu quero dizer uma coisa a você aqui, que a parte mais importante da vida cristã é aquela que só Deus vê. Marta queria ser reconhecida. Mas quando nós, como Marta, transformamos o nosso serviço num ídolo, nós interrompemos a ação de Jesus em nós. Os irmãos estão me entendendo? Marta queria o elogio. Marta queria ser reconhecida. E eu lhe chamo a atenção para o verso de número 39. Quando diz o seguinte, olha. Versículo de número 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. A irmã de Marta está sentada aos pés de Jesus, sendo ministrada por Ele, sendo ensinada por Ele. Qual o problema de Marta? Quando a gente transforma o nosso serviço em um Deus. Eu vou repetir. Quando nós transformamos o nosso serviço em um Deus, nós atrapalhamos aquilo que Deus quer fazer em nós, mas nós também atrapalhamos aquilo que Deus quer fazer nos outros. Perceba bem, Maria estava sendo ministrada, Cristo estava enchendo Maria de conhecimento, de intimidade com Ele. Marta vê aquilo e ela fica, furiosa. Marta não estava deixando, na realidade, Cristo trabalhar na vida da irmã dela. Eu vejo duas coisas aqui. Eu vejo Cristo trabalhando na vida de Maria,
Mas eu também vejo Cristo trabalhando na vida de Marta. Pastor, é. O que era que Cristo queria ensinar a Marta? Marta era uma pessoa que tinha obsessão por controle. Ela queria controlar tudo, ela queria mandar em tudo. E quando Cristo não permite que Maria vá até lá, Marta começa a aprender uma coisa: que o mundo não gira em torno dela. Você conhece pessoas assim? Que são controladoras, que se você não der oportunidade a ela, a igreja perde o valor para ela. Você conhece pessoas assim? Que o ministério dela, que o serviço dela é maior do que Deus para ela. Ela idolatra o serviço porque ela quer ser vista, porque ela quer ser notada, porque ela quer ser a estrela. É parente de Marta. E interessante uma coisa, que Jesus aqui está trabalhando não só na vida de Maria. Maria está sendo ministrada, mas Marta também está aprendendo uma lição. Mas tenha cuidado. Por exemplo, esse lugar que eu estou aqui. Esse lugar que eu estou aqui é perigoso. Porque eu posso fazer desse lugar um ídolo. Eu posso chegar ao ponto de dizer, por exemplo, eu não vivo sem pregar. Cuidado. Que o louvor pode transformar você pode transformar o louvor em um ídolo. O microfone em um ídolo. A sua consagração, o seu pastor, por você ser pastor, por você ser presbítero, por você ser diácono, por você ser líder de algum departamento, tenha cuidado. O que é que eu quero dizer? Não sirva por servir. Não sirva por servir. Porque isso é perigoso para mim e para você. Porque você começará a acusar Deus de coisas. Vá para o verso de número 40, eu vou reler ele. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que essa minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ou seja, Senhor, por que tu ainda estás conversando com essa folgada? Maria é uma folgada, Senhor. Agora Marta não para por aí não. Marta começa a dar ordem a Deus. Olha bem, ela está dizendo o seguinte: está aqui na minha casa, Deus, quem manda sou eu. Olha o verso 40, ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ela está dando ordem a Jesus. Tenha cuidado, porque quando nós transformamos o nosso serviço num ídolo, a gente atrapalha a vida da gente, porque a gente não deixa que Deus trabalhe na vida da gente, a gente atrapalha a vida dos outros, e mais, a gente começa a querer dar ordem ao céu. E isso é perigoso, porque se isso acontecer, você não poderá declarar, por exemplo, o que diz o Salmo 90, verso 14. Eu gostaria que você abrisse, volta um pouquinho para o Salmo 90, por gentileza. Apenas o verso de número 14. Olha o que o Salmo nos diz lá. Você não poderá recitar esse verso do Salmo 90. Diz assim, olha: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilos e nos alegremos todos os nossos dias. Você não terá prazer em servir a Deus. Por quê? Porque a sua realização não é em Deus. A sua realização, na realidade, é o serviço. Isso é muito perigoso de acontecer. E isso acontece frequentemente na vida de pessoas, sabe? Ela acha que cantar é mais importante do que servir. Ela acha que pregar é mais importante do que servir. Ela acha, irmãos, que dar ordem aos outros é mais importante do que servir. Isso é muito perigoso. Quando a gente faz do nosso ministério, daquilo que Deus colocou na nossa mão, um ídolo. Interessante que Jesus vai para o verso 41 e diz o seguinte: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Interessante que essa palavra aqui, inquietar, significa despedaçar. Jesus está dizendo a Marta o seguinte: Marta, Marta, tu estás toda despedaçada com detalhes. Com detalhes, Marta.
Preparar almoço para mim, Marta, e para os discípulos são detalhes. Fica em segundo plano diante da coisa mais importante do mundo. E eu vou dizer para você daqui a pouco o que é a coisa mais importante do mundo. Marta, Marta, era como se ele estivesse dizendo, Marta, o teu ministério é detalhe, Marta. A forma como tu vai fazer esse almoço é detalhe, se tu vai limpar a mesa ou não é detalhe. Isso são detalhes na realidade, Marta. É isso que Jesus está dizendo. Jesus estava chamando Marta para aquilo que era mais importante. O quê? Venha me ouvir. Só um parênteses aqui na mensagem. Eu tinha horror à igreja evangélica. Eu tinha medo de entrar numa igreja evangélica. E um ex-sanfoneiro de Amazã se converteu. E em 1996, ele me convidou para ir à igreja que ele congregava. Eu fui, eu e um amigo. Eu não sabia como entrar, assim, eu digo, meu Deus, como vai ser? Como é um culto? Eu nunca tinha participado de um culto. E nós chegamos muito encabulados, eu não tinha carro, cheguei a pé. E na frente tinha uma obreira, com um caderno e um lápis, anotando o nome dos visitantes. No nosso meio na nossa maneira de ver, ela estava servindo, não é verdade? E ela estava lá na porta, a cara desse tamanho, e um livro, um caderno, perdão, e uma caneta. E quando eu cheguei, ela disse, nome. Eu digo, a coisa aqui é séria. E eu dei meu nome, ela botou o do, e o teu? Aí nós não entramos, nós ficamos na porta esperando a pessoa que tinha nos convidado. Passaram 5 minutos, Marta, que estava servindo, não era? Olhou para mim, para meu amigo e disse, não vou entrar não? Eu disse, não, eu estou esperando meu amigo que me chamou. Ele olhou para a gente e disse, vocês vieram buscar Lídio ou Jesus? Você está entendendo? Estava lá, entre aspas, servindo. Isso pode acontecer com a gente. Há pessoas que na igreja só vê problema. Ele não tem solução. Ele não dá solução. Ele exalta problema, dificuldade, é um criador de problema. Tudo para ele é um problema, ele não se alegra com nada. Mas está servindo. Né? Acha que tem ministério. Mas será que tem? Será que ele honra a Deus? Será que ele não já fez do serviço dele um ídolo? Essa mulher é desse tipo. E Jesus estava dizendo a Marta, Marta, tudo isso que tu está fazendo são detalhes. Há algo mais importante para tu fazer, Marta. Ô meu irmão, vá para o verso 42. A Bíblia diz o seguinte, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que é que Jesus está dizendo? E aqui eu gostaria de fazer uma reflexão sobre você. Qual a diferença entre Marta e Maria? E qual a grande lição dessa passagem? O que é que Jesus está dizendo a Marta? Marta, é preciso você discernir as coisas. É preciso você saber diferenciar o que é eterno e o que é temporal. É preciso haver discernimento, Marta, na tua vida. O almoço passa, Marta. A mesa posta passa, Marta. Os bens passam, os títulos passam, o reconhecimento passa. Eles não são eternos. As atividades religiosas passam, nossas consagrações passam. Mas o que é realmente a parte boa? O que é necessário, como diz Jesus aqui no verso de número 42? Vida transformada. É isso que Jesus está querendo ensinar aqui. Está querendo ensinar a Marta que o que vale são vidas transformadas. Está querendo ensinar a Marta, a Maria e a mim e a você também, que o nosso tesouro é o céu. Que o nosso serviço é resgatar os outros e não ser pedra de tropeço. Você me permite outro parênteses? Por gentileza. Eu acho muito significativo Jesus entrar na casa de Marta e Maria. Sabe por quê? Caráter se constrói em casa. Daqui a pouco eu lhe digo onde eu quero chegar.
Deixa eu refletir com você sobre um personagem da Bíblia. Qual foi o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus? Você sabe aonde está isso? Evangelho de João, capítulo 1, mais ou menos verso 42, 43. É a primeira vez que Pedro se encontra com Cristo. E ali Cristo diz, tu és Simão, mas vai se chamar Pedro. Ali Cristo já tomou o coração de Pedro na mão dele. Talvez eu e você pegasse Pedro naquele momento, aquela pedra bruta, aquela pedra que não tinha sido esculpida, e dissesse, esse serve. Não é verdade? A gente pegava, se fosse eu ou você, a gente pegava Pedro ali naquele primeiro encontro com Jesus e diretamente levava ele para a pesca maravilhosa. E lá dizia, a partir de agora, Pedro, tu vais ser pescador de homens. Mas Jesus não fez isso não. Repito, caráter se constrói em casa. O primeiro encontro de Pedro foi lá em João capítulo 1. Jesus tomou o coração de Pedro. Mas antes de fazer o chamado para ser apóstolo, aqui em Lucas capítulo 5, na pesca maravilhosa, há uma coisa interessante. Há um apêndice na vida de Pedro que vale a pena eu e você refletir. Lucas capítulo 4, verso 38 e 39. Jesus vai na casa dele. Há uma tradição que diz que em Cafarnaum, a sinagoga para a casa de Pedro era apenas 25 metros. Jesus teve um dia corrido. Jesus pregou o Sermão do Monte, depois fez algumas curas e foi pregar na sinagoga. Quando ele saiu da sinagoga, ele disse, Pedro, tu está lembrado daquele encontro que tu tivesse comigo? Jesus pensando, né? Eu vou te chamar para ser apóstolo, mas espera aí, deixa eu ir logo em tua casa e ver quem és tu, Pedro. Entrou na casa de Pedro. Sabe o que está ocorrendo lá na casa de Pedro? O Pedro que antes do encontro com Jesus era uma pedra bruta, era um homem bruto, era um homem que possivelmente tinha problemas com a mulher dele. Quando Jesus entra na casa de Pedro, está Pedro cuidando da sogra. Caráter se constrói em casa. Mas a gente acha que para a obra de Deus, para servir a Deus, para fazer as coisas de Deus, qualquer um serve. Jesus não pensa assim. Bota um paletó e bota para pregar e resolve tudo. Eu não vejo isso na Bíblia, não. Jesus vai na casa de Pedro e vê como Pedro trata a sogra. Você está me entendendo, meu irmão? Veja como Pedro tratava a mulher dele. Onde é que está isso, pastor? 1 Coríntios capítulo 9, verso 2 e 3. A Bíblia diz que Pedro, depois que sai das narrativas do Evangelho, ele passa a ser um missionário itinerante. E ele sempre para onde vai, ele leva a esposa dele. E a Bíblia diz que a esposa dele era um socorro para Pedro. Pedro não chegou onde chegou sozinho, ele chegou com a mulher dele. Veja como Pedro tratava a mulher dele. Com o caráter se constrói em casa. Porque se você não serve em casa, você não serve para servir na igreja. A tradição, tem um livro apócrifo chamado Atos de Pedro. É um livro apócrifo. Mas há também um registro de um dos pais da igreja chamado Eusébio de Cesareia. E é um registro muito forte da tradição da igreja. A história da igreja diz que Pedro teve uma filha. O nome da filha de Pedro era Petrolina. Ela era uma pessoa muito bonita, contudo, era paralítica. E diz a história que Pedro recebia muito insulto das pessoas, tipo assim, tu curasse tanta gente pelo poder de Deus, por que Deus não cura tua filha? E parafraseando, Pedro diz o seguinte às pessoas que perguntam a ele assim, não tenha Deus por fraco, nem que ele se esqueceu de mim. Apesar da minha filha estar assim, ele continua sendo o mesmo, de poder e de glória. Caráter se constrói em casa. Jesus entra aqui na casa dessas mulheres para trabalhar no caráter delas. Sabe o que Jesus quer que a gente olhe para essa passagem e entenda? Que é possível eu e você perdermos o foco, mesmo servindo, mesmo estando envolvido com as coisas da igreja, é possível a gente perder o foco. Mas eu vou responder a pergunta que eu levantei no início da pregação.
Qual é a coisa mais importante da vida? Para mim e para você. É amar a Deus acima de tudo. E ao próximo como a si mesmo. Você me perguntaria qual o problema de Marta? Marta inicialmente não amava Jesus. Marta amava o serviço e usava Maria. Ela não amava Jesus de forma nenhuma. Maria era diferente. Ela se quedava aos pés de Jesus. Sabe para quê? Porque Maria queria primeiro aprender de Jesus para servir a Ele e servir também a Marta. Quer prova disso? Quer prova disso? Em casa, leia João capítulo 12. Depois que Jesus ressuscita Lázaro, Lázaro está lá para testemunhar. O texto diz isso. Judas está roubando. Marta está servindo. E Maria está o quê? Derramando um bálsamo caríssimo nos pés de Jesus. Na realidade, ela está o quê? Ela está agradecendo. E me permita outro parênteses aqui nessa noite. Eu não lembro o texto agora, mas vocês sabem qual é, eu vou citar. Vem na minha mente. Certa feita, Jesus ia passando e 10 leprosos o procuram. Ele cura os 10. Tudinho vão embora. E entre eles, um samaritano, de uma religião fraca, né? Volta para agradecer. E Jesus disse, eu curei 10. Cadê os 9? E Jesus disse para aquele que veio agradecer, a tua fé te salvou. Sabe por quê? Uma das marcas de uma pessoa salva é gratidão. Eu fui pregar sábado numa igreja ali, fui com a minha esposa. E na volta, nós fomos para casa, a gente passou por vários bares. De um lado do outro, de um lado do outro. E eu olhava para aquelas pessoas ali, eu perguntava a mim mesmo e a Deus, por que eu não estou ali? O Espírito Santo ministrava na minha mente, foi a graça de Deus. Você está entendendo? Então, por que aqui eu vou ser um obstáculo? Porque eu não dou valor, porque eu não vou dar valor a ter comunhão com vocês. Porque eu não vou dar valor de dar o meu melhor para vocês. Porque eu tenho preguiça, porque eu vou ser um criador de obstáculos dentro da comunidade, das pessoas que vão morar comigo no céu. Eu sei o que eu era. E eu sei no que Deus me transformou. Seja grato. Maria deu o melhor, porque Maria era assim mesmo, ela agradecia pelo que Deus tinha feito na vida dela. Marta aqui usava o serviço para satisfazer a natureza humana. Maria se enche de Jesus para servi-lo. Gostaria de terminar nessa noite dando um conselho a você. Cuidado. Quem é como Marta, machuca e sai machucado. Tenha cuidado. E você me perguntaria, pastor, qual a grande diferença de Marta para Maria? Marta destacava-se pela produtividade. Maria, pela receptividade. Maria sempre estava pronta a receber. Marta a produzir. Mas a partir desse incidente aqui, graças a Deus, Cristo mudou o coração daquela mulher. Sabe qual é a minha oração aqui nessa noite, irmãos? Por todos nós? Que nós não venhamos a fazer as coisas por fazer. Que nós venhamos a fazer por gratidão. Por gratidão. Que Deus possa nessa noite ter falado ao seu coração. E quem sabe mudar o pensamento de alguns aqui. Talvez fortalecer outros. E dizer a você que está aqui, você não está aqui para ser servido. Você está aqui para servir. Nós gostamos muito de ouvir essa palavra. Ah, servo de Deus. Servo de Deus não escolhe tarefa. Servo de Deus faz a tarefa que está diante dele. Esse é o servo de Deus.
Maria era dessa forma. Marta foi transformada também dessa forma. A pergunta que não quer calar nessa noite é essa: o que é que você tem feito para a glória de Deus? Para a glória de Deus. Né? Deixa eu contar de novo. Se você não ouviu, vai ouvir hoje. Eu vou terminar aqui. E se você ouviu, vai se lembrar. Há um irmãozinho que trabalha aqui, presta serviço à Cagepa, novo convertido. E ele não sabe ler. E em uma pregação na igreja dele, ele ouviu o pastor dizer o seguinte: tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. E ele começou a pensar: eu não posso dar aula na escola dominical, eu não sei ler. Eu não tenho o dom de pregação, eu nunca vou ocupar um púlpito. O que é que eu vou fazer? Interessante que ele trabalha na Cagepa cavando buraco, ou numa prestadora de serviço da Cagepa cavando buraco. Buraco. E o expediente termina 5 horas. Mas a equipe que saía com ele ficava até 5h30 da tarde. Sabe por quê? Porque entre 5 e 5h30 da tarde ele colocava o queixo na picareta e ficava contemplando o buraco, de olho fechado. E um dia um dos companheiros dele se irritou e disse: fulano, você é gente boa demais. Mas a gente todo dia perde meia hora aqui, você contemplando esse buraco, às vezes fica com os olhos fechados, fazendo o quê? Ele olhou para aquela pessoa e disse: meu irmão, é o seguinte, eu estava no culto e o pastor disse: tudo o que eu fizesse para a glória de Deus. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei dar aula na minha igreja. A única coisa que eu faço bem é buraco. Você está vendo como está retinho? Você está vendo como está na altura correta? E quando eu termino, eu passo meia hora orando a Deus, dizendo o seguinte: Senhor, sabe por que eu fiz dessa maneira? Para a tua glória e para o teu louvor. Esse irmão era servo. Que Deus possa nessa noite ter falado ao nosso coração.